Irmãos, hoje é dia do pastor, segundo domingo de junho, mas nós vamos nos ater ao pastor dos pastores, o Senhor Jesus. Eu costumo dizer que eu estou como pastor, né? Porque na eternidade eu serei, servo do Senhor, adorando para sempre. Enquanto aqui estou, pretendo buscar ser como essa ovelhinha, que tem um sininho. E no Oriente, os pastores eles colocavam o sininho na ovelha mais obediente, porque quando ele chamava a ovelha mais obediente, era a primeira a vir, e o barulho do sininho ajudava a conduzir as demais ovelhas para o caminho certo. Mas isso não é prerrogativa do pastor da igreja. Isso pode ser uma prerrogativa de todos nós, porque na verdade o pastor é um cargo de serviço, assim como o diácono é um cargo de serviço. E o maior título que qualquer um de nós pode ter e carregar é servo do Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo, quando ele começa as suas primeiras cartas, ele escreve: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Depois, lá no meio do caminho, ele já começa a dizer: Paulo, servo do Senhor Jesus. E lá nas últimas cartas dele, ele diz assim: Paulo, o principal dos pecadores. Ele piorou, pastor? Não, porque quanto mais ele foi se aproximando de Deus, ele via a grandeza e a santidade de Deus, e o quanto ele ainda carecia de melhorar na sua caminhada. Era como João o Batista, que quando encontrou com Jesus, disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Mas existe na vida formas de nós honrarmos a Deus. Pastor, a gente honra a Deus quando vem na igreja? Sim. Se você vier com o coração e com a mente, com o propósito certo, você honra a Deus vindo da igreja. Mas você honra a Deus também honrando seu pai e sua mãe. Aliás, o primeiro mandamento com promessa da Bíblia é esse, é o 5º mandamento do Decálogo. Honra pai e mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra que o teu Deus te dá. Quando a gente honra as autoridades, nós também estamos honrando a Deus, porque a palavra de Deus nos recomenda a honrar as autoridades que são colocadas sobre nós. E quando a gente honra o pastor, a gente também está honrando a Deus. Eu me lembro com saudade e de forma saudosa no dia de hoje, de homens que passaram pela minha vida, como o pastor Adão, como o pastor Edelto, como o pastor José Carlos, como o pastor Manuel Dias e tantos outros que foram instrumentos de Deus e me ensinaram valores que carregam comigo. Quem me ensinou o que, pastor? Não sei exatamente. Eu sei que o ensinamento deles até hoje traz influência sobre a nossa vida. Porque eu também não sei o que eu comi no mês passado, mas eu sei de uma coisa, que aquele alimento do mês passado está sustentando a minha vida até o dia de hoje. Mas esse texto aqui, irmão, Jesus apresenta nesse texto não somente como um líder, mas ele se coloca aqui como um verdadeiro enviado pastor, enviado de Deus. Esse texto de João 10, ele é um desdobramento de uma cura maravilhosa que Jesus faz no capítulo anterior, no capítulo 9. Tanto que ele encerra esse momento com um questionamento que havia sobre ele, no verso 21, uns dizem, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos aos cegos? Porque Jesus tinha, de uma forma miraculosa, o pastor Santo falou isso nessa manhã, aberto
a visão de um homem que nasceu cego. E nunca tinha acontecido isso na história. Mas agora Jesus ele se apresenta como um pastor, aquele que conhece a ovelha e que por elas também é conhecido, aquele que alimenta as suas ovelhas e sobre todas as coisas, aquele que é capaz de entregar a sua própria vida em favor das suas ovelhas. Jesus é o sumo pastor. Sumo quer dizer o mais elevado, o que está acima de todos. Então Jesus é o sumo pastor. Os melhores pastores da terra, eles apenas apontam para o perfeito que veio dos céus. Então quem são os bons pastores da terra? São aqueles que o tempo todo estão apontando para Jesus, que é o maior e melhor pastor, o sumo pastor. Mas o que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre esse bom pastor que é Jesus, hoje, no dia do pastor? Em primeiro lugar, irmãos, o pastor, o bom pastor, Jesus disse que entra pela porta, porque a sua autoridade é legítima. Jesus vai dizer que aquele que pula o muro, ou aquele que entra por um local escondido, esse é ladrão, é mercenário. Mas Jesus disse, não, eu entro pela porta. Quem entra pela porta revela legitimidade. Ele é o pastor legítimo, porque a verdade, irmãos, ela não precisa ser escondida. A verdade, ela precisa ser revelada. E Cristo não conquistou o rebanho pela força, mas Ele conquistou o rebanho pela legitimidade da sua missão. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Ele vai dizer isso no verso de número 10 desse capítulo que nós lemos. Quem Deus enviou não precisa usurpar a autoridade, porque a autoridade Ele tem. E por isso Ele entra pela porta. E Ele diz a mim e a você, lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus, Ele quer que eu e você possamos abrir a porta do coração. Se você ainda não fez isso, hoje é tempo aceitável, porque essa palavra vale para todos sempre. Jesus disse, eu estou à porta e bato. E eu tenho legitimidade para entrar pela porta. Senhor, entra pela janela, entra pelos fundos. Não, eu vou entrar pela porta. Mas esse texto também nos ensina, irmãos, que o bom pastor, ele conhece suas ovelhas. E elas também conhecem a sua voz. Irmãos, que coisa interessante. Sabe que os pastores, eles compartilhavam aprisco. Então, o aprisco era um lugar cercado, que não necessariamente tinha cobertura, às vezes não tinha cobertura, mas era fechado, porque o cerco era para que as ovelhas durante a noite não saíssem, não é? E não se perdessem por algum motivo, mas os pastores compartilhavam. Então, um tinha 15 ovelhas e colocava lá, o outro tinha 10 e colocava, o outro tinha 5. E aí, não dava confusão? Não. Por que não dava confusão? Porque elas só obedeciam à voz do pastor. Então, tinha lá 100 ovelhas. Aí o Jeremias tinha 5. Quando ele chegava lá, ele gritava e as 5 que eram dele vinha na direção. O pastor Santo tinha 10 lá dentro. Ele chegava e gritava e as 10 dele vinham na direção dele. E Jesus, sabendo disso, ele diz, eu sou um bom pastor. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas vêm. Eu não preciso brigar por elas. Não tinha rivalidade entre pastores, assim, não, essa daí é sua, essa daí é minha. Não, fala. Se ela vier, é sua. Se ela não vier, e vier com a minha voz, é minha. Até hoje é assim, irmãos. Jesus
Ele é esse que se revela a nós pela sua fala, porque Ele quer uma relação conosco que seja íntima, que seja pessoal, que seja baseada na comunhão. Por que isso acontecia, irmãos? Porque a ovelha andava tão perto do pastor que ela conseguia identificar a sua voz. Então, é mais ou menos como uma criança que está em um parque cheio de outras crianças, e de repente ela escuta um grito e sabe que aquele grito não é do seu pai, da sua mãe. Mas quando ouve a voz do pai e da mãe, ela, opa, isso aí é meu pai, essa aí é minha mãe. Então quem caminha perto do pastor, que é Jesus, aprende a reconhecer a sua voz. Nós cantamos na quinta-feira, uma canção que diz isso, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Aprender a ouvir a voz do Senhor, irmãos, é discernir entre o certo e o errado, é discernir entre o que fazer e o que não fazer, é discernir aonde ir e aonde não ir. E isso é remédio para a vida do coração. As ovelhas, elas seguem o pastor, porque confiam no pastor, confiam no caráter do pastor. E por isso nós estamos aqui. Mas esse texto também, irmãos, vai nos ensinar que o bom pastor, ele conduz as suas ovelhas à verdadeira vida. Jesus não quer para mim e para você uma vida sofrida. É um engano pensar que, não, eu vou para a igreja, minha vida vai piorar. Eu vou deixar Jesus conduzir a minha vida e minha vida vai ser pior. Não! Isso é um engano, isso é a voz de Satanás que sussurra no ouvido de muitos e muitos ouvem. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus para mim e para a tua vida é boa, perfeita e agradável. Queridos irmãos, quantos testemunhos a gente poderia colher aqui nessa noite de pessoas que estavam enveredando por caminhos errados, andando para que a família fosse destruída, andando para que a saúde fosse deteriorada ao longo dos anos, mas resolveram ouvir a voz de Jesus e hoje olham ao olhar para trás e dizem assim: graças a Deus que eu tomei essa decisão. Minha filha está na presença de Deus, meu filho está na presença de Deus, não se enveredou por caminhos errados. A abundância, irmãos, prometida por Cristo, ela começa na alma, mas ela se desdobra na vida. Então, não tenha medo de entregar o teu coração ao Senhor Jesus, porque Ele quer o melhor para a tua vida. Olha, a palavra de Deus diz lá em Isaías: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Todavia, diz o Senhor, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Se você entregar o seu caminho ao Senhor Jesus, olha, pode ter certeza que você vai experimentar o melhor dessa terra. E ele diz isso também em Isaías. O Senhor diz: se quiseres. Olha que passa pelo querer, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não arromba a porta. O texto diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir, eu entro. Mas ele não vai arrombar essa porta. Ele vai educadamente abrir. E se você abrir, aí sim ele vai cear com você, você com ele. Você vai experimentar o que está dito aqui, Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha para a vida de quem entregou o seu coração a Jesus. Olha como está encaminhando a família. Aqueles que verdadeiramente, eu não estou dizendo daqueles que entraram para uma religião, porque algumas pessoas, irmãos, são como o povo que saiu do Egito. Deus tirou o povo do Egito, mas muitos não permitiram que o Egito saísse deles. Então eles saíram do Egito, mas levaram o Egito junto com
com eles e não funcionou para aquela geração. Agora, aqueles que saíram do Egito e também tiraram o Egito de dentro de si, esses encontraram vida, prosperidade e bênção. Agora, esse texto também nos diz que o bom pastor, ele entrega voluntariamente a sua vida pelas ovelhas. Que coisa interessante, não é? Essa discussão de quem matou Jesus, não matou. Jesus disse o seguinte: olha, ninguém tira minha vida, eu a dou voluntariamente. Quando eles foram prender Jesus no Getsemane, João entrega quem é. Os outros evangelistas dizem que um discípulo arrancou uma espada e feriu o servo centurião. Aí João dá todo o serviço, né? Pedro tira a espada e corta a orelha do centurião Malco. E Jesus restaura a orelha daquele centurião e fala para Pedro: Pedro, eu não creio que se eu rogasse ao Pai, ele enviaria legiões de anjos para me tirar daqui. Pedro, ninguém tira a minha vida, eu estou oferecendo, para que se cumprisse as escrituras do que dizia o profeta Isaías, lá em Isaías 53, eis que como ovelha muda ele foi levado perante os seus tosquiadores e não abriu a sua boca. E aqui está o coração do Evangelho, porque diferentemente do mercenário, Jesus não foge diante do perigo, ele enfrenta a cruz por amor à vida de suas ovelhas. Sua morte não foi um acidente, mas foi um ato voluntário de redenção para a minha vida e para a tua vida. Nenhuma ovelha vale pouco, porque o preço que foi pago foi a vida de Jesus, o Filho de Deus. Ele se entregou por nós. Mas esse texto, ele também vai nos ensinar que o bom pastor, ele reúne um só rebanho para a glória de Deus. Jesus vai anunciar, no verso 16 ao 21, que possui outras ovelhas que ainda seriam trazidas ao aprisco, e com isso ele está apontando para incluir a mim e a você nesse aprisco. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, porque o seu objetivo, o objetivo de Jesus era formar um só rebanho sob um só pastor. É como uma orquestra tem vários instrumentos e cada instrumento emite um som, mas todos eles estão alinhados à batuta do maestro. Jesus, ele tem um só rebanho, e o rebanho, todo ele, tem um só pastor. A unidade da igreja não está na cultura ou em ter uma única agência, mas a unidade da igreja está baseada em Cristo, que é o Senhor de toda e qualquer igreja. Então existe só um rebanho, porque existe só um pastor. E o verdadeiro ministério pastoral é conduzir cada uma ovelha a Jesus, nunca a si mesmo, sempre a Jesus, sempre apontando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, porque nenhum pastor, nenhum sacerdote vai ocupar o lugar de Cristo. Como escreveu Pedro em 1 Pedro 5,4, quando se manifestar o supremo pastor, o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. O que é uma imarcessível coroa, pastor? É uma coroa que não murcha, porque tinha coroas feitas de ouro que com o tempo murchavam. Tinham coroas que eram feitas de material, mas com o tempo se desgastava. E Pedro está dizendo: não, essa coroa ela é eterna e ela é dada pelo sumo pastor. Jesus é o pastor que cuida, Jesus é o pastor que acolhe, Jesus é o pastor que orienta.
E a boa notícia para mim e para você é que Ele está aqui nessa noite. E eu queria que você falasse com Ele agora. Ele que deu a sua vida por você. Muitos séculos antes de Jesus vir, Davi, o homem segundo o coração, já enxergava quem seria Jesus. E ele escreveu o verso de número 23, rasgando seu coração diante de Deus, em uma das poesias mais lindas da Bíblia, dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não sei se você hoje está em pastos verdejantes, ou se você está vivendo um momento de vale de sombra da morte. Mas independente de estar em um ou outro cenário, o mais importante é que Jesus esteja com você. E a pergunta é essa: Jesus está com você? Pergunta para você mesmo: Jesus está comigo? Eu tenho convidado para onde eu vou? Será que Jesus frequentaria os lugares que eu tenho frequentado? Será que Jesus seria meu parceiro naquilo que eu estou fazendo? Se não seria, se não está indo, você pode mudar a rota, mudar a vida. E quem sabe hoje convidar Jesus para ser o teu pastor, aquele que vai te cuidar de você, aquele que você vai passar a reconhecer a voz dele, e ele vai te guiar, te orientar. Fale com ele nesse momento. Quem sabe a oração seja essa: Senhor, me ensina a ouvir a tua voz.